Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Queridos irmãos e irmãs, hoje a liturgia nos convida a refletirmos sobre a presença do ressuscitado na vida da Igreja. Cristo está vivo, presente entre nós. Pedro, na primeira leitura, agora cheio do Espírito Santo, vai dar testemunho desta verdade. Vai dizer: olha, aquele Jesus a quem vós matastes está vivo. Deus o ressuscitou. Ele está presente no meio de nós e nós somos suas testemunhas. Aqui nós estamos falando sobre Jesus que aparece aos seus discípulos, que é o Evangelho de hoje. Jesus caminha entre os seus, ele se aproxima, ele dialoga com os seus. Porém, muitas das vezes, a tristeza, o desânimo, o luto, desanima a comunidade. E que, às vezes, a comunidade está tão desanimada, está tão triste, está tão afastada, que não consegue perceber a presença do ressuscitado ali, presente na comunidade, presente no irmão, presente na Santíssima Eucaristia. E a liturgia nos convida a ter esse olhar, a ter essa consciência de que Jesus vivo, ressuscitado, aparece aos seus discípulos. Ele se manifesta, assim como na nossa liturgia, Jesus fala conosco através da palavra, que foi esse primeiro momento da nossa liturgia de hoje, a comunhão da palavra. E depois iremos receber o próprio Cristo presente na Santa Eucaristia. E diante dessa situação, diante dessa realidade de que Jesus havia sido crucificado, de que ele agora ressuscitado apareceu aos discípulos, e que esses discípulos que estão a caminho de Emaús, eles vão dizer que de fato algumas mulheres já tinham dito, mas eles não acreditaram, porque não encontraram Jesus ali. E eles estavam muito tristes, desanimados. E Jesus se aproxima, Jesus dialoga com eles sobre as aparições. Mas os discípulos estão como que cegos, não conseguem reconhecer Jesus. Eles estão como que cegos. E Jesus, primeiramente, escuta. Jesus ouve aquilo que os discípulos têm a dizer, que estão tristes, que estão desanimados, que estão decepcionados, porque eles esperavam um rei como Davi. Não tinham ainda entendido aquilo que Jesus veio anunciar. Estavam desanimados, estavam daquele jeito, no sentido de estavam distantes da realidade. É como que eles estivessem ali distante da comunidade, estava a caminho de Emaús. E o evangelista Lucas vai nos dizer que o próprio ressuscitado vai explicar as Escrituras, reafirmando o sentido da presença dele através da palavra, mas também através da Eucaristia. Com isso, a Eucaristia, ela exprime e ressalta a unidade da Igreja. E os dois discípulos, ao reconhecer Jesus ao partir o pão, eles retornam à comunidade de Jerusalém. É como que dissesse, eles estão retornando para o seio da Igreja, para viver em comunhão, porque reconheceram Cristo na Eucaristia. E na segunda leitura, Pedro vai nos dizer que nós fomos resgatados
não por coisas perecíveis como a prata ou o ouro, mas pelo sangue precioso de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz. Ele que derramou o seu sangue por amor a mim, a você. E os discípulos são chamados a dar continuidade ao que Jesus fez com a sua vida. São chamados a doar-se sem reservas. São chamados a dar testemunho dessa verdade de fé, de que Jesus está vivo, presente no meio de nós e que Ele não nos deixa só. Jesus é aquele, como vai dizer o salmista, que não conheceu a corrupção. O salmista vai dizer: eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. O salmista reconhece aqui, faz alusão, na verdade, aquele que não conheceu a corrupção é o próprio Jesus. E Pedro, na primeira leitura, vai dizer que Davi morreu, Davi foi sepultado e que a sua sepultura está presente. Jesus morreu, foi sepultado, não conheceu a corrupção, ressuscitou, está vivo, presente no meio de nós. O salmista, ele nos retrata essa confiança do orante e uma confissão de fé. Ele confessa, ele entende, ele tem essa clareza de que nem vosso amigo chegou a conhecer a corrupção. Faz uma alusão a Jesus. E nós fazemos essa leitura cristológica. Cristo está presente na comunidade. E para reconhecermos que Ele fala conosco, que Ele se manifesta conosco, é a partir da liturgia da palavra, que vai suscitar a fé em Jesus, a fé na ressurreição. E é por isso que Jesus explica as passagens da Escritura, para suscitar a fé. E também a Eucaristia, que é esse outro meio da fé, em que nós colocamos a nossa partilha, comunhão de vida, momento oportuno para reconhecer Jesus presente, vivo no meio de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não desanimemos diante das tristezas, da falta de esperança, diante das tribulações, do desânimo, diante de tudo aquilo que a nossa vida pode dar errado. Reconheçamos Jesus presente na Santíssima Eucaristia, Ele que está vivo, presente no meio de nós. Porque Jesus, morrendo, destruiu a morte e ressurgindo, restaurou a vida. Ele nos chama à vida, Ele nos chama a viver na unidade. Por isso, façamos a nossa profissão de fé em Jesus. Por isso, vamos voltar ao seio da comunidade, se é que temos nos afastado, para participarmos da Santíssima Eucaristia. Que o Espírito Santo suscite em nossos corações o mesmo ardor ao escutar a palavra e a mesma alegria ao reconhecer o ressuscitado ao partir o pão.